Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. 3. Amen. So. Fertig? Los. Der Glaube einerseits und dann die Verbindung. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, o que você vai ouvir agora não é enredo de filme, nem cena de novela da Globo. É real e aconteceu debaixo do teto de uma igreja. Uma igreja luterana da cidade de Hamburgo, chamada Igreja da Ressurreição, decidiu inovar entre muitas aspas mesmo, e realizou um culto com temática inspirada no mundo de Harry Potter. Isso mesmo, minha gente. Aquele universo recheado de feitiçaria, varinhas mágicas, chapéu seletor e vassouras voadoras invadiu o altar. A proposta, segundo eles, era atrair novos públicos, especialmente os jovens e os desigrejados, aquele povo que já se afastou da igreja, mas ainda tem uma curiosidade ali, um pezinho no mundo espiritual. Mas será que é por esse caminho que se alcança a salvação? Ou será que estão entrando por uma porta larga demais que leva não à vida, mas à perdição? Tá na Bíblia, viu? Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículo 13, entrai pela porta estreita. Pois bem, anteninhas, a ambientação da cerimônia foi cuidadosamente montada para lembrar o salão principal do castelo de Hogwarts, da saga da autora J.K. Rowling. As mesas foram posicionadas como nos banquetes da escola de magia. Velas suspensas flutuavam sobre os fiéis, chapéus pontudos e até corujas faziam parte da decoração. Não era culto, era quase um parque temático. E pasmem, 160 pessoas participaram da celebração, como se tudo aquilo fosse só mais uma forma criativa de adorar a Deus. Agora, respira fundo e segura na mão de Deus, porque essa história é daquelas que faz a gente clamar em oração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tá difícil saber onde termina o evangelho e começa o espetáculo, viu? Será que a palavra de Deus precisa desse tipo de artifício para tocar corações? Será que a presença do Espírito Santo não é suficiente? Ou será que em tempos de frieza espiritual, qualquer coisa serve como isca, para trazer o povo de volta? Essa tal inovação que mais parece um sincretismo gospel com pitadas de Hogwarts, reacende uma discussão muito séria, até onde a igreja pode ir para ser relevante. Veja só vídeo do pastor. 3. Amen. So. Fertig? Los. Der Glaube einerseits und dann die Verbindung zu Harry Potter, Hogwarts, das ist interessant. Ich meine, es war jetzt das 5. Mal hier. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Gottesdiensten, nach Formen, nach Anlässen, weil ich glaube, dass Menschen durchaus oder sehr viele Menschen sehr gerne in den Gottesdienst gehen, nur dass die Anlässe fehlen. Wir haben uns Harry Potter ausgesucht, weil es aus meiner Sicht relativ einfach ist, die Bezüge zwischen dem, was man aus der Harry Potter Welt kennt oder hier dann kennenlernt und dem, was ich biblisch gesehen mitgeben möchte, dass man das gut miteinander verknüpfen kann. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bete ich. Dann sage ich vielleicht, Gott, ich brauche dich, Gott, ich brauche deine Hilfe. Also, im Prinzip sozusagen eine gewisse Ähnlichkeit zwischen einem Expecto Patronum Zauberspruch und einem Gebet. Also grundsätzlich hoffe ich, dass Menschen nach Hause gehen und sagen, war doch schön in der Kirche. Minhas anteninhas abençoadas, agora que vocês já estão por dentro dessa história surreal que veio direto da Alemanha, vamos colocar a lupa profética sobre esse acontecimento e refletir com discernimento espiritual, porque isso não é só uma notícia, é um sinal dos tempos. A intenção da Igreja da Ressurreição, segundo os próprios organizadores, era tornar o culto mais acessível e dialogar com a juventude atual. Mas será que o caminho para alcançar os jovens é adornar o altar com feitiçaria disfarçada de cultura pop? A ideia de fazer um culto temático com elementos da saga Harry Potter pode até parecer inocente à primeira vista. Pode parecer uma ponte cultural, mas a palavra de Deus nos orienta com clareza e firmeza. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá lá em Romanos capítulo 12 versículo 2. E olha só o tamanho da ousadia, anteninhas.
Eles não colocaram só uma decoração inspirada em castelos e magia. Reproduziram praticamente o salão de Hogwarts dentro da igreja. Chapéu seletor? Vassouras? Velas flutuantes? Até corujas. Gente, se fosse num teatro, vá lá. Mas num culto, onde o nome de Jesus deveria ser exaltado, onde o altar é lugar de reverência, oração, arrependimento, quebrantamento. Isso tudo vira um show? E aí entra a grande questão espiritual. Essa ação promove a glória de Deus? Ou exalta um universo que glorifica bruxaria, feitiçaria e ocultismo? A Bíblia, meus queridos, é muito clara quando fala sobre as práticas espirituais que Deus condena. Lá em Levítico capítulo 19 versículo 31 diz: Não vos voltareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o universo de Harry Potter, goste-se ou não, é recheado desses elementos: feitiços, invocações, magias, poções, necromancia. É disso que estamos falando. Não é só um cenário bonito, é um símbolo espiritual. E quando símbolos espirituais que têm ligação com o ocultismo são trazidos para dentro de um templo, a gente precisa se perguntar: quem está sendo adorado ali? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Ou os poderes que operam nas trevas por trás dessas representações inocentes? Agora imagina só, anteninhas. E se essa moda pega? Vai ter culto do Senhor dos Anéis com o Anel do Poder em cima do altar? Ou quem sabe um culto do Game of Thrones com o Trono de Ferro no púlpito? E o sangue de Jesus, onde fica nisso tudo? Essa tentativa de evangelizar com ferramentas do mundo não é nova. Já vimos outras ações parecidas pipocando o mundo afora. Cultos com temas de super-heróis, festas gospel com funk santificado. E até batismos com personagens da Disney ao redor. E o que tudo isso tem em comum? A mesma ideia de que a mensagem do Evangelho precisa ser embalada de forma atrativa, quase como um produto de marketing, para vender melhor. Mas minha anteninha querida, deixa eu te lembrar, o Evangelho não precisa de maquiagem. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá lá em Romanos capítulo 1 versículo 16. Sabe o que falta? Fogo do Espírito. Autoridade espiritual, unção verdadeira. O que atrai mesmo, o que liberta, o que transforma, não é vela no teto nem chapéu pontudo, é a presença de Deus. E essa presença não se manifesta num ambiente onde símbolos pagãos tomam o lugar da cruz. Outro ponto importante, essa ação acontece num contexto de declínio da fé cristã na Alemanha. Segundo uma pesquisa da própria Igreja Evangélica da Alemanha, 56% da população se considera secular ou indiferente à religião. Só 13% afirmam ter fé profunda e frequentar cultos regularmente. É um cenário triste, um deserto espiritual. Mas será que a solução é abrir mão da santidade para tentar fazer o povo entrar na igreja? Não seria melhor investir em intercessão, jejum, discipulado, avivamento? O próprio Jesus nunca precisou de truques para atrair multidões. Ele tinha poder, autoridade, verdade. E ainda assim muitos o rejeitaram. Mas ele nunca mudou a mensagem para agradar o povo. Pelo contrário, ele disse em João capítulo 14 versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem atalho, não tem teminha pop, não tem Hogwarts no meio. Então fica aqui minha reflexão para você, minha anteninha. Será que a igreja tá pregando Cristo crucificado ou entretendo plateias com distrações enfeitadas? Será que estamos evangelizando ou apenas produzindo eventos? Porque olha, se hoje a gente aceita um culto temático com cenário de Harry Potter, amanhã estaremos abrindo espaço para outras práticas criativas e inclusivas que vão empurrando, de pouco em pouco, o evangelho para fora da própria igreja. Vai entrando a cultura pop, vai entrando o entretenimento, vai entrando o mundo, e quando a gente se dá conta, a cruz já não tá mais no centro. Tá de canto, tá coberta de tecido preto enquanto a vassoura tá em evidência. E o mais preocupante, quando o altar é invadido por símbolos que remetem à feitiçaria, ainda que sob o pretexto de atrair jovens. Não é só o ambiente físico que se contamina, é o ambiente espiritual. Lá em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 14, a palavra diz: Que comunhão há entre a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Não dá para misturar. Não dá para modernizar o evangelho a ponto de deturpar a verdade que liberta. O Espírito Santo é santo, minha anteninha. Ele não coabita com práticas que contrariam os princípios do reino de Deus. Mas agora é a sua vez, meu querido seguidor fiel do canal Antena Gospel. O que você pensa sobre isso? Você acha que foi uma tentativa válida de evangelização? Ou vê nisso uma distorção grave da santidade do culto cristão?
Sino, você permitiria que sua igreja fizesse um culto inspirado em universos da cultura pop que tem raízes ocultistas ou esotéricas? Sino, será que estamos criando um cristianismo instagramável que agrada aos olhos, mas que não confronta o pecado, não chama ao arrependimento e não prega o sangue do Cordeiro? Escreve aqui nos comentários, minha anteninha. Quero saber a tua opinião. Vamos criar esse espaço de debate com respeito, mas com firmeza na fé. Porque o evangelho não é brinquedo e o altar é coisa séria. E aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que curte cultura pop e que talvez nem perceba o perigo espiritual dessas sutilezas. Ajuda a Antena Gospel a tocar esse chofar virtual e alertar o povo de Deus. Já deixa o like santificado neste vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente não passa pano, mas também não apedreja, e a gente discerne, ora e fala a verdade com amor. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum fuxico gospel, nenhuma revelação profética e nenhuma denúncia celestial que minha Antena Gospel captar. E lembra, minha querida anteninha, não é porque o mundo tá virando de cabeça para baixo que a gente vai andar de ponta cabeça. Quem é de Cristo anda na contramão do sistema. O caminho estreito ainda é o mesmo, e o céu ainda é para quem não negocia a fé. Fica com Deus, vigia, ora, jejua e permanece firme. Porque nos últimos dias, até os eleitos seriam enganados, se possível fosse. Aqui é a Antena Gospel, sempre ligada, sempre alerta e sempre trazendo o que muitos não têm coragem de dizer. Até o próximo vídeo, minhas anteninhas abençoadas. Que o Senhor nos dê discernimento e ousadia para permanecer fiéis até o fim. Amém.